Olá! Na entrevista do Folha Invest de hoje, eu converso aqui diretamente do estúdio da BMF Bovespa com a Juliana Fernandes, do escritório de contabilidade MG Contécnica, sobre imposto de renda. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Carol. Uma dúvida muito frequente também dos internautas é em relação a heranças. Como declarar um bem recebido por herança ou um valor recebido por herança? Nesse caso, o contribuinte ele vai ter que estar de posse da escritura de inventário ou do formal de partilha. A soma dos valores que ele receber como herança, ele vai informar lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Existe uma linha própria para isso, que é a linha 10, transferências patrimoniais, doações e herança. Então, nessa ficha, nessa linha específica, ele vai informar o total e lá na ficha bens e direitos, ele vai informar o detalhamento desses bens. É importante, quando ele for fazer o detalhamento desses bens, ele mencionar a data que saiu essa escritura ou esse formal de partilha, porque futuramente, havendo a venda desse bem com ganho de capital, é essa data que vai ser considerada como data de aquisição para apuração do imposto. Isso vale tanto para bens, por exemplo, um imóvel, um terreno, quanto para valores também? Como é que funciona? Também. Muitas vezes a gente vê a questão, por exemplo, conta corrente. Então, lança lá naquela soma que ele vai colocar no rendimentos isentos e quando ele for fazer a inclusão lá na ficha bens e direitos, ele pode também colocar essa data de aquisição, sendo conta, poupança, aplicação, o que seja. É que no caso de valores é mais difícil, né? Não vai ter incidência do ganho de capital. Mas quanto mais informação ele colocar, mais fácil fica, eventualmente, ser chamado numa malha fina, ter algum tipo de problema, para ele localizar a documentação referente a essa operação. E quando a pessoa beneficiada abre mão em favor de um filho, de um parente, ou vende essa herança ao longo do ano, como é que funcionam essas situações? Aí a gente precisa ver se essa venda ou essa cessão, vamos dizer assim, foi no mesmo ano que ela recebeu a herança. Né? Então, no caso, se for no mesmo ano que ela recebeu a herança, o procedimento é o mesmo. Total lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis e na ficha de bens e direitos ela vai fazer a informação dizendo que recebeu e que no mesmo ato ela cedeu para a pessoa que, no caso, recebeu esses valores. Se for uma herança que ela já vinha recebido em anos anteriores, então já vai estar constando na declaração. Então, essa parte da ficha rendimentos isentos e não tributáveis, ela não vai ter, porque já foi lançado em anos anteriores. Ela vai ter que só fazer a baixa desse bem na ficha bens e direitos. Né? Então, lá ela vai informar que ele foi vendido, para quem foi vendido, CPF, data da transação, não se esquecendo, no caso de imóveis, sempre de ficar atento à questão do ganho de capital. Então, se ela faz no mesmo ano em que ela recebeu, tanto na venda quanto na cessão, ela não paga nenhum valor de imposto de renda ou ela paga ainda assim? Não. No caso de heranças e doações, eles são isentos de imposto de renda. Então, assim, esses valores eles vêm líquidos e a pessoa só informa na declaração. Mesmo que tenha sido, então, uma herança de anos anteriores que ela cedeu no ano passado, por exemplo? Sim, isso. Quanto a isso não tem problema. E como é que se declaram, então, doações? Vamos esclarecer um pouquinho. Então, doações, esse ano a gente tem uma novidade no programa, né? Até o ano passado, essa ficha era junto com a ficha de pagamentos e doações. Esse ano ela recebeu uma ficha própria. Né? Eles estão bem espertos aí com a questão do cruzamento de dados, porque doações, ela tem, além do imposto de renda, ter esse controle na declaração, tem também o ITCMD, que é um imposto estadual que incide sobre esses valores. Né? Cada estado tem sua legislação própria, seus valores, e os limites para ser isento, no caso doações em dinheiro ou em bens, são diferentes. Então, o contribuinte fica atento a isso. Nesse caso, ela vai informar os valores que ela recebeu na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, na mesma linha lá de herança, linha 10, transferências patrimoniais. Se for em espécie, ela vai considerar isso no cálculo que ela vai fazer para fechar a declaração, né, na variação patrimonial. Agora, se for em bens, como se ela estivesse adquirindo um bem. Ela vai fazer a inclusão na ficha bens e direitos, vai dizer de quem foi recebido esse bem. Se foi nesse ano, coloca só na situação 31/12 de 2012 e deixa lá a situação 31/12 de 2011 em branco, porque na verdade 2011 esse bem ainda não era dela.